Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Bem-vindos todos. Nós hoje vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 9. E estamos dando sequência à nossa reflexão sobre os milagres de Jesus, enfocando-os à luz do tema o lado B dos milagres de Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te agradecemos a tua bênção sobre nós e mais uma vez estarmos com a tua palavra diante de nós. Consagramos ao Senhor o nosso pensar, as nossas mentes e pedimos, clamamos que na tua misericórdia o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e a tua vontade. Dá-nos o entendimento da tua palavra e dá-nos olhar a tua palavra no ambiente e na experiência da liberdade que há em teu Filho Jesus. Que não haja nenhuma cadeia que prenda o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa mente, mas que o teu Filho Jesus ordene liberdade para que a tua verdade chegue a nós pelo teu Espírito. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Bom, como introdução e recapitulação, vamos lembrar o lado A dos milagres, o lado B dos milagres. O lado A dos milagres olha para os milagres de Jesus como sendo a razão pela qual nós buscamos a Deus. Nós buscamos a Deus basicamente porque queremos ir para o céu depois da morte e, em segundo lugar, porque gostaríamos muito que Ele fizesse milagres nas nossas vidas enquanto nós não morremos. Então Deus tem essas duas funções. Ele nos livra do inferno, depois da morte, e nos leva para o céu. E Ele nos livra quando, porventura, o inferno chega até nós antes da nossa morte. Ele faz milagres. Ele resolve os nossos problemas humanamente insolúveis. E é isso que justifica nós buscarmos a Deus. Essa é uma das percepções que tenho a respeito do lado A dos milagres. Em segundo lugar, os milagres, conforme narrado nas Escrituras Sagradas, eles suscitam em nós a expectativa de que sejam repetidos. E nós oramos, assim como o Senhor curou aquele cego, como o Senhor curou aquela mulher, cura de novo, faz hoje a mesma coisa que o Senhor fazia lá. Então, o lado A dos milagres suscita em nós a expectativa de idêntica repetição do fenômeno. Assim como Deus fez lá, faz hoje também, ou que faça hoje também. E o texto que gostamos de citar é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Ele fazia milagres lá, é óbvio que Ele também vai fazê-los e pode fazê-los aqui. Em terceiro lugar, eu diria que, dada a escassez dos milagres, conforme eram manifestos no Novo Testamento, nos nossos dias, nós então damos umas justificativas na interpretação, ou nós justificamos a carência de milagres nos nossos dias com uma interpretação que aproveita ou utiliza a narrativa de milagres na Bíblia Sagrada como lições práticas para o nosso dia a dia. Exemplo, a fé remove montanhas. Leia-se, pela fé você supera as suas dificuldades. Onde montanha é igual a dificuldade.
Então nós não esperamos remover montanhas, mas esperamos superar problemas. Jesus andou sobre as águas. Ninguém aqui espera andar sobre as águas, mas espera sim atravessar tempos difíceis de tempestades. E a tempestade é uma metáfora para os dias difíceis que atravessamos na vida. Em outras palavras, o lado A dos milagres, na minha opinião, é vítima de um erro profundo de interpretação da Bíblia Sagrada, gera uma ilusão e uma fantasia no coração e na mente dos cristãos contemporâneos. E porque é uma ilusão e uma fantasia que é gerada, ou que são geradas, a expectativa não corresponde à realidade. Então a gente sai com essa justificativa, sai pela tangente fazendo aplicações práticas dos milagres, mas milagre que é bom mesmo, a gente não vê, ou pouco vê, ou quase nunca vê. Daí a minha busca e o meu interesse em fazer uma outra leitura dos milagres e tentar compreender se é possível que a Bíblia esteja nos dizendo alguma outra coisa que seja mais razoável, que nos faça mais sentido, que seja mais real do que a mera expectativa, do que a sugestão de que Deus fez milagres lá e vai fazer aqui também. Essa outra leitura eu chamei do lado B dos milagres de Jesus, que foi tentar afirmar que os milagres de Jesus têm um objetivo primário, se não quase exclusivo, de atestar a sua messianidade. Os milagres eram sinais que apontavam para um fato. Qual fato? Jesus é o Messias esperado. Disse-lhes que na expectativa e na esperança messiânica, eram 3 os milagres que seriam atribuídos apenas e tão somente ao Messias. Na tradição rabínica e na esperança messiânica, muitos milagres eram feitos, mas alguns milagres eram classificados como milagres messiânicos. Isto é, somente o Messias conseguiria realizá-los. O primeiro deles que nós estudamos foi a cura de um leproso. Porque na tradição rabínica, jamais um rabino havia feito a cura de um leproso. E Jesus, então, cura um leproso. O segundo milagre era a expulsão ou exorcismo de um demônio mudo. Um demônio que não declinasse o seu nome, que não se identificasse. Um inimigo oculto. Havia exorcismo na tradição rabínica. Mas para que um demônio fosse expulso de uma pessoa, ele tinha que dizer o nome dele. Então levam um demônio mudo para Jesus e o demônio não diz o nome dele. E então somente o Messias conseguiria expulsar um demônio mudo. E o terceiro milagre é esse de hoje, é a cura de um cego de nascença. Nunca na história da tradição dos rabinos um cego de nascença fora curado. E estava claro que somente o Messias poderia curar um cego de nascença. E é o que Jesus faz aqui em João capítulo 9, numa história muito interessante. Lembre-se que, com o primeiro milagre, a cura de um leproso, deflagra-se no sinédrio e entre os fariseus um processo de investigação. Porque um sujeito que diga, eu curei um leproso, ele também automaticamente está dizendo, eu sou o Messias. Então, o sinédrio e os fariseus
deflagravam um processo de investigação para verificar a autenticidade do milagre e a eventualidade da identidade messiânica daquele tal que reivindicava tal milagre. Então, com a cura do leproso, esse processo de investigação foi deflagrado. Com a expulsão do demônio mudo, o Sinédrio e os fariseus se posicionaram taxativamente dizendo: ele não é o Messias, ele é um falso Messias. E Jesus então diz que ele não faria mais sinais e que aquela geração não veria outros sinais senão o sinal do profeta Jonas, numa alusão à sua ressurreição. Aqui está o terceiro milagre messiânico, que é a cura de um homem de nascença. De um cego de nascença. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Bom, já é uma pergunta incrível e já é uma pergunta que aos nossos olhos não faz o menor sentido perguntar se aquele homem pecou para ter nascido cego. Ora, como é que ele poderia ter pecado para nascer cego se a cegueira seria a condenação ou a consequência de ter pecado? Quer dizer, ele pecou antes de nascer. É exatamente essa pergunta. Porque na tradição deles, os fariseus ensinavam que todo sujeito no ventre da mãe tinha duas índoles, a boa e a má. E que estas duas índoles estavam guerreando já no feto, na barriga da mãe. E se o feto, se o bebezinho na barriga da mãe, se irritasse com a mãe e desse um chute na mãe, pecou. E aí podia nascer cego. Então a pergunta não faz sentido para nós. Porque ou nós estaríamos falando de reencarnação, o que é um ensino estranho à tradição rabínica da época. A reencarnação é uma doutrina judaica dentro de determinado segmento da Cabala, mas ela não é uma doutrina do judaísmo da época de Jesus, é posterior à época de Jesus. Então, não é reencarnação. Para o sujeito pecar antes de nascer, ele pecou na barriga da mãe. É a pergunta que os discípulos estão fazendo. Ele pecou na barriga da mãe para nascer cego? Ou foram os pais dele que pecaram? Numa alusão ao Êxodo: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quer dizer, isso aqui é maldição hereditária. Se ele nasceu cego, ele nasceu porque Deus quis que ele nascesse cego. Deus deu ordem para que ele nascesse cego. E Deus quis que ele nascesse cego, é óbvio que Deus estava amaldiçoando este homem em função de um pecado. Ou o pecado que ele mesmo cometeu dentro da barriga da mãe, ou o pecado dos antepassados dele. Mas o sujeito que nasceu cego, cego de nascença, ele já nasceu amaldiçoado. Amaldiçoado por Deus. E isso era o que ensinavam os fariseus e os rabinos da época. Então, diante de um cego de nascença, a pergunta é óbvia: quem pecou? Porque pecado tem. Agora, temos que saber se foi ele ou os pais dele. Tá? Aí Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra e saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: não, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ué, você não era cego de nascença, então como é que você agora enxerga? Isso não faz o menor sentido. Não pode ser você mesmo. Quer dizer, eles preferem acreditar que não é o cara, que é um cara parecido com ele, do que acreditar que um cego de nascença vê. É tão inusitado um cego de nascença ser curado, que eles preferem acreditar que não é um cego de nascença curado, é um sósia, é um parecido, é um cover, mas não é o cego. Ele está dizendo: não, sou eu mesmo. Eles falam: não é possível. Então como é que você está vendo se você era cego de nascença? Aí ele diz o seguinte: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está o homem? Não sei. Então aqui acaba a primeira parte desse texto. Não sei. Por quê? Lembre-se o seguinte: o cara é cego de nascença. Jesus passa lama nos olhos dele e manda para o tanque de Siloé. Ele vai para o tanque do Siloé, ele ainda está cego. Ele não viu Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Quando ele volta, ele não sabe quem é o cara que curou ele. Está dizendo que foi o cara que chamam de Jesus, mas não sei quem ele é, eu não vi. Eu vi que ele mexeu em mim, me mandou lá para o tanque, eu me lavei, agora voltei vendo. E cadê o cara? Não sei. Não sei quem ele é, eu sei que ele é o cara que se chama Jesus. E veja que interessante que aquele momento era não apenas um sábado, mas era sábado da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era um momento quando os sacerdotes iam ao templo e jogavam água pelos degraus do templo. Era um simbolismo lembrando do deserto e lembrando do suprimento de Deus, e a água fazia muito sentido na festa dos tabernáculos. E de onde era a água? Era do tanque de Siloé. Então o que Jesus faz? Quando eu disse a outra vez que Jesus ele era provocativo, ele era mesmo. Ele sabia que havia um lugar em Jerusalém que estaria recheado de sacerdote pegando água. É o tanque de Siloé. Ele manda um cego de nascença lá para o tanque de Siloé. Por que Jesus não cura o camarada ali mesmo, estende a mão e cura? Porque o negócio de Jesus não é curar o cego. É curar um cego de nascença na cara do sinédrio, na cara dos fariseus e na cara dos sacerdotes. Então ele passa a lama e diz: vai lá lavar o rosto, meu filho, que você vai ver. E onde eu posso lavar o rosto? Lá no tanque de Siloé. Lave lá no tanque de Siloé. Está cheio assim de sacerdote, doutor da lei, fariseu, está tudo em volta do tanque de Siloé, porque nós estamos na festa dos tabernáculos. E o sujeito vai para o tanque de Siloé. Bom, não dá outra. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Versículo 13. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Misturar terra com saliva equivale a trabalho. Sendo sábado, não pode. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, versículo 15. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está dizendo, esse cara já começou daí. Disse que curou um cego de nascença, mas não guarda o sábado. Não pode ser o Messias. Não é um homem de Deus. Mas outros perguntavam: bom, mas então como é que, se ele não é de Deus, como é que ele fez esse sinal messiânico? Se ele não é o Messias, então como é que ele fez um sinal messiânico? E houve divisão entre eles. 9:16. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu.
O homem respondeu, ele é um profeta. Segunda parte acaba aí. Segundo capítulo da cena da novela acaba aí. Próximo capítulo, versículo 18. 9:18 de João. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram, lembre-se que no processo investigativo de um sinal messiânico havia necessidade de atestar a autenticidade do milagre. Então, esse é o cara mesmo que era cego de nascença, porque eles estão diante de um dilema. Tem um cara que diz, eu sou o Messias, acabei de fazer mais um sinal messiânico, curei o cego de nascença. Eles estão dizendo, não pode ser o Messias porque não guarda o sábado, não é de Deus. Aí dividem-se e falam, bom, mas se ele não é o Messias, como é que ele faz uma coisa que só o Messias podia fazer? Aí então, eles estão aqui divididos nessa questão. Fala, bom, nós temos uma alternativa para explicar o que aconteceu. É que ele não era ele. Esse cego aqui é outro. Chama o pai dele. Aí chamaram os pais. Então perguntaram aos pais, 9:19. É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele, idade ele tem, ele falará por si mesmo. O que quer dizer isso? Temos nada que ver com essa história. Ele já é bem grandinho. Não queremos nos comprometer. Por que não queremos nos comprometer? Versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga. Então veja que o cego era cego, mas não era bobo. Quem é ele? É o Messias? Não, é um profeta. É só um profeta. Chama os pais dele. Quem é ele? É o Messias? Não sei de nada. Pergunta para ele. Ele é grandinho. Só sei que esse é o nosso filho mesmo, que era cego, agora vê. Foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem. Perguntem a ele. Não se comprometeram. Bom, os fariseus, os doutores da lei, os sinédrios, os sacerdotes, eles estão cada vez mais complicados. Porque quem tem que explicar o que está acontecendo não é nem o cego, nem os pais do cego. São eles. Bom, se ele é só um profeta, como é que ele abriu os seus olhos? Eu falei, pois é, não sei, né? Vocês é que tem que explicar. Se ele não é um homem de Deus, e porque ele não guarda o sábado, como é que você então agora vê? Sei não, o senhor que tem que explicar. Bom, então eles não estão conformados. Versículo 24 de João 9. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, esse que curou você. 9:25, o cego respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não deram ouvidos. Aí o cego mostra que era cego, não era bobo, e que também tinha uma capacidade incrível de lidar com o fariseu. Eu já lhes disse, versículo 27, vocês não deram ouvidos. Por que vocês querem perguntar outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Parece que é um palavrão, né? Discípulo de Jesus é você, rapaz. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. E sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
O que o cego está dizendo? Olha, vocês estão numa situação muito delicada, porque eu passei a vida inteira como cego, ouvindo que só o Messias poderia me curar. Agora aparece um sujeito que me cura, e vocês querem dizer que ele não é o Messias? Então como é que vocês explicam essa situação? Isso é extraordinário. Então ou vocês admitem que ele é o Messias, ou vocês admitem que estiveram errados a vida toda e que estão errados. E se vocês admitem que estão errados nessa questão, em que mais vocês não estarão errados, hein? Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como é que tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram, que é uma forma incrível de dar resposta à pergunta cuja resposta é inconveniente para quem tem que responder. É não responder e atacar a pessoa que fez a pergunta. É sair do debate em si e desferir um ataque à pessoa com quem você debate. Filosoficamente é o que se chama de falácia ad hominem, que é você não debate mais o argumento, você acusa. O sujeito faz para você uma pergunta que coloca você numa saia justa, você fala: você é ladrão? Como é que você está perguntando isso? Eu falo, não interessa se eu sou ladrão ou não sou ladrão, eu quero saber como é que você responde a pergunta que eu lhe fiz. E eles não tinham resposta, então eles disseram: você nasceu em pecado, você é cego de nascença, rapaz. Você vem aqui agora querer ensinar coisa para gente? E aí termina esse capítulo da novela aí, que é o 4, e o expulsaram. Acontece com ele o que todo mundo temia, o que era sabido no versículo 22. Quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. E nessa última conversa do cego, ex-cego, com os fariseus: vocês querem ser discípulos dele também? Não, discípulo dele é você. Se você é discípulo dele, então você está dizendo que ele é o Messias. Então você está expulso da sinagoga. Em outras palavras, foi excomungado. Foi excomungado. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Ele está diante de Jesus, ele não sabe que é Jesus. Então o homem disse, então disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Jamais, jamais alguém adoraria outra pessoa que não o Messias. Então o cego reconhece a identidade messiânica de Jesus. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: não, vocês não. E é justamente por isso que vocês são inexcusáveis. Vocês não são cegos. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Seria bom que vocês se admitissem cegos, mas vocês dizem que não são cegos, e é justamente porque vocês não são cegos que vocês são inexcusáveis. Aqui termina este milagre messiânico. De minha parte, talvez o mais extraordinário dos milagres messiânicos. Por quê? Primeiro porque cada vez fica mais claro para mim que na caminhada de Jesus, ao realizar milagres, ele está numa esgrima explícita com os fariseus, os sinédrios, os doutores da lei e os sacerdotes. E que os milagres que ele faz, que ele, Jesus, faz, porque são milagres que mandam recados
diretos àqueles que deveriam afirmar a sua identidade messiânica. E não apenas os milagres que ele faz, mas a forma como ele faz os milagres. Ele poderia simplesmente ter curado o cego, mas ele faz lama para trabalhar no sábado. Envia o cego ao tanque de Siloé para o momento e para o lugar de maior afluência de sacerdotes daquele período de Jerusalém, a saber, a festa dos tabernáculos. Então, para mim está claro que Jesus, ao realizar os seus milagres, está esgrimando com aqueles que deveriam dizer, de fato, o Messias que nós esperávamos chegou. E Jesus está dizendo, olha, eu estou fazendo sinais, eu estou fazendo sinais, eu estou fazendo sinais. Vocês não querem ver, não querem ver, não querem ver. Outra coisa que acho extraordinária, quando ele cura 10 leprosos e manda que se apresentem aos sacerdotes. É um trabalho tremendo, eles têm que dizer 10 vezes que o milagre não é legítimo ou que o Messias não é legítimo. É para não deixar dúvida mesmo, são 10 vezes, negaram 10 vezes os 10 leprosos que foram enviados aos sacerdotes. Então, eu não leio este milagre como Jesus, assim como o Senhor curou um cego, cura um cego hoje. Porque o assim como não cabe aqui. Porque Jesus curou esse cego, ele não estava querendo curar um cego. Ele estava querendo dizer, está vendo como eu sou o Messias? É isso que ele quer dizer. Agora, por trás deste milagre e esse sinal messiânico, há um fato. Por que é que só o Messias poderia curar um cego de nascença? Porque acreditava-se que o cego de nascença estava debaixo de uma maldição de Deus. Curar a cegueira é de menos. O que é inacreditável, inadmissível, é que um sujeito revogue uma maldição divina. É que Deus amaldiçoou e diga assim, Deus amaldiçoou e fez você nascer cego, pois eu vou desamaldiçoar você. Veja, que homem poderia revogar uma maldição divina? Nenhum, somente Deus. Então esse é um milagre messiânico porque é o Messias quem tem essa chave para falar e agir em nome do Pai. E o que ele faz aqui, mais do que curar um cego, é mostrar àquela cultura e àquelas pessoas que não faz sentido viver com a crença de se estar sob maldição. O Messias vem para mostrar o verdadeiro coração do Pai e para mostrar a relação do Pai com os seus filhos. E na relação do Pai com os seus filhos, maldição é uma coisa que não entra. Jesus diz assim, bom, se é fato, o que ele não concorda, mas era um fato para aquela tradição judaica, que aquele cego estava sob maldição divina, pois eu vou dizer que em mim a maldição divina acaba. Eu desamaldiçoo. Pronto, eu sou o Messias, eu desamaldiçoo. Eu reverto a maldição. Eu quebro a maldição. No Messias, a maldição acaba. E essa maldição do cego de nascença não é uma maldição imposta pelo diabo, pelo Beelzebu, que eles falaram lá atrás, no outro milagre de expulsar um demônio mudo. Não, essa é uma maldição que não foi o diabo que pôs em cima do cego. Não foi o Beelzebu. Foi Deus. Porque se fosse uma maldição do Beelzebu e Jesus quebrasse, dizer, quebrou a maldição do Beelzebu, é um profeta, é um justo. Não, mas essa aqui não é uma maldição do Beelzebu, é uma maldição de Deus. Ele quebrou a de Deus. Então, alguma coisa, vocês têm que admitir que esse cara é diferente de todos os outros. Ele é mais do que um profeta, ele é mais do que um justo. Ele é o Messias que nós estamos esperando.
Porque ele falou com o cara lá em cima direto e ele reverteu um processo deflagrado lá de cima. O que esse milagre está querendo dizer para nós é isso, que em Jesus a maldição acaba. Portanto, não faz o menor sentido para você e para mim, nós que reconhecemos o Messias, nós que dissemos, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nós que dissemos, nós estamos crucificados contigo e já ressuscitamos contigo, que nós vivamos com medo de maldição. Porque Jesus quebra essa lógica da maldição que é diabólica. A lógica da maldição é nos fazer viver a relação de causa e efeito com Deus e com o mundo espiritual. E isso que nós chamamos de quebra de maldição, hoje não é quebra de maldição coisa nenhuma. Por quê? Porque a maldição, se é que existia, ou melhor, a que de fato existia, foi quebrada na cruz. Na cruz, e não tem mais maldição. Não tem mais maldição. No dia em que eu digo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, toda maldição é retirada da minha vida, porque eu me identifiquei com aquele que foi amaldiçoado no meu lugar. Bom, onde está isso na Bíblia? Gálatas capítulo 3. Eu não me conformo que as pessoas ainda fiquem ensinando esse negócio de maldição. Isso é uma blasfêmia. Isso ofende a cruz de Cristo. Gálatas 3,12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Lembra-se de Gênesis 12? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão. Quando é que esta promessa se cumpre? No Pentecostes. No Pentecostes, essa promessa se cumpre. Gênesis 12 se cumpre em Atos 2. Porque em Atos 2 o Espírito é derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com o Cristo, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. Então está escrito aqui que Cristo nos redimiu da maldição da lei, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, aquela promessa feita a Abraão. Quando eu me identifico com Cristo, quando eu digo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e eu também me prostro e o adoro, eu recebo o Espírito Santo, e não tem mais maldição na minha vida. Porque o único que poderia me amaldiçoar seria o Pai. E ele, o Pai, escolheu jogar a maldição que jogaria sobre mim, jogar em Jesus Cristo. E está jogada a maldição. E a maldição foi resolvida na cruz do Calvário. Aí você diz assim para mim, pastor, mas eu já fiz um seminário de quebra de maldição e funcionou. Funcionou, eu sei que funcionou. Eu não tenho dúvida que funciona. Eu já vi funcionar. Mas funcionou não porque você quebrou uma maldição. É porque você foi liberto de um cativeiro da sua cabeça, de um cativeiro psíquico. O que está sobre alguém que está em Cristo não é uma maldição. É um blefe de maldição. Que no seminário de cura interior, ou de libertação espiritual, ou de quebra de maldição, dê o nome que você quiser, o que é quebrado naquele seminário não é uma maldição espiritual. É um cativeiro psíquico. É um blefe de maldição. É que naquele momento da tal quebra de maldição, você acredita que ali foi quebrada a maldição. E aí você é liberto do seu cativeiro. O problema é que ali não foi quebrada a maldição. Foi quebrada a mentira da maldição. Não sei se você assistiu, assiste ou pretende assistir Lost. Mas eu assisti.
e assisti um episódio em que o Sawyer, que é uma das personagens, é avisado que colocaram nele um dispositivo que, se o batimento cardíaco dele subir, passar, por exemplo, de 120, o dispositivo explode e ele morre. E ele é submetido a situações em que, naturalmente, pelo temperamento dele, o batimento cardíaco subiria e estouraria os 120. Fácil. E ele fica desesperado para não deixar passar de 120. Passado um tempo em que ele é torturado por aquele dispositivo, ele é chamado novamente, alguém diz a ele: Sawyer, não há dispositivo nenhum em você. Nós não colocamos nada em você. O que nós colocamos foi medo na sua cabeça. E você acreditou. Então, meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, não tem maldição sobre você. O que pode existir é que o pai da mentira diga para você: você está debaixo de maldição. E você acredita na mentira. Porque você não esfrega a cruz de Cristo na cara do pai da mentira. O pai da mentira esfrega uma maldição falsa na sua cara. Aí você fica cativo. Não só do pai da mentira, mas daqueles que acreditam na mesma mentira que você porventura esteja acreditando. Aí você fica pulando de seminário em seminário de quebra de maldição. Quando, na verdade, não tem maldição nenhuma na sua vida. O que você precisa crer é que a cruz de Cristo lhe basta. E que toda a satisfação que precisava ser dada a respeito do seu pecado no passado, em primeiro lugar, jamais seria ou foi uma satisfação ao inferno. Para você dizer assim: diabo, aquele aborto que eu fiz em 1977, eu estou agora renunciando. Não, o diabo não merece a sua satisfação. Por quê? Porque a satisfação pelo nosso pecado nós temos que dar a Deus, não ao diabo. Nós pecamos foi contra Deus. Quem tem o poder de amaldiçoar pelo pecado é Deus, não é o diabo. E em segundo lugar, a satisfação a Deus já foi dada na cruz. E eu, pela fé em Jesus, experimento essa libertação. Aqui em nossa igreja as pessoas perguntam aos irmãos que ministram libertação espiritual se eles concordam com o pastor e o pastor concorda com eles. Eu quero lhes dizer que sim. Porque tem alguma coisa que é ministrada aqui no nosso ministério de libertação espiritual, que é a coisa mais importante que um cristão deveria receber ministração. Chama-se a sua posição em Cristo Jesus. Quem é você em Cristo Jesus? Você é livre, você é filho de Deus, você é redimido, você é lavado, você é santificado. Você é purificado, você é regenerado, você é justificado. Bom, enfim, é uma lista de não sei quantos itens, uns 30. Uns 30. Que não faz o menor sentido nós que cremos na cruz do Calvário ainda vivermos nesta mentira e nesse engodo da maldição. O que Jesus fez em João 9, meus queridos, não foi curar um cego. Foi nos curar da lógica da maldição. Em Cristo essa lógica acaba, não faz sentido. Porque o único que poderia nos amaldiçoar lançou toda a sua maldição na cruz. E na cruz nós fomos redimidos da maldição. Ponto. O que você precisa colocar na sua cabeça é mais ou menos o seguinte. Aqui o inferno funciona da seguinte maneira. O inferno. Vou te dizer como funciona o inferno. Vai meu esboço de ontem. Isso aqui é o seguinte. Você comete um pecado, aí você contrai uma nota contra Deus. Sobe para o céu.
Fica lá com Deus. Aí tem um carboninho. Carboninho, você põe na sua gaveta. A nota que está lá no céu, Deus rasga e joga fora. Ou melhor, Colossenses 2 para você. Não é nem rasga e joga fora. Vamos ser mais exatos na metáfora. Colossenses 2:13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Vou ler de novo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, a escrita de dívida, pregando-a na cruz. Na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não foi lá no seu seminário de quebra de maldição, não. Foi na cruz. Não foi na sua oração de renúncia, foi na cruz. Você está entendendo? Foi na cruz. Na cruz. Aquela nota, Deus pegou e cravou na cruz. Mas o problema é o carboninho. Porque você abre a sua gaveta e fica olhando para o carbono. E o pai da mentira pega o carbono e diz assim, aqui ó, vou te atazanar. Pensa que eu esqueci aquele pecado lá de 1982? Ó. Pensa que eu esqueci aquele pecado lá do ano passado? Ó. Aquelas velas que você acendeu no terreiro? Aqui, ó. Tudo aqui. Os livros do Paulo Coelho que você leu, ó. Tudo aqui, ó. Aí, alguém que não tem essa compreensão da palavra, quando vê o carboninho balançando, em vez de dizer, vá de retro em nome de Jesus, esse negócio aí é falso, porque o verdadeiro está cravado lá na cruz. Não, acredita. Aí pega o carbono e vai lá para o seminário de quebra de maldição para ficar rasgando carbono. Você está entendendo? O que Jesus fez por nós. Imagine o seguinte, meu irmão, minha irmã, que nós estamos em Cristo. E quando alguém bate a nossa porta, Jesus atende. E quando é Jesus que atende, o pai da mentira vai embora. Mas quando Jesus vai atender, a gente diz assim, não, pode deixar que eu atendo. Aí a gente atende. E ele sacode o carbono. Você está entendendo? O que Jesus fez aqui em João 9 foi, eu sou o Messias. Essa lógica de maldição é diabólica. Chegou o tempo da glória de Deus. Eu liberto aqueles que vivem cativos da maldição. Eu liberto aqueles que vivem na escuridão espiritual. E para provar para vocês que eu sou o cara que liberta da maldição e do cativeiro espiritual, eu vou curar esse cego de nascença. É isso que acontece em João 9. João 9 não conta a cura de um cego. João 9 conta a obra messiânica que se realiza e se consuma na cruz do Calvário. Bendito seja o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém. Oro a Deus que a palavra de Deus liberte você. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Que nós somos libertos pelo conhecimento da verdade. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Quando você ouve a palavra de Deus e você diz assim, entendi agora. E você levanta a cabeça e põe a cruz como seu escudo por onde você andar.
A cruz. A cruz resolve. É a palavra que liberta. Eu peço a Deus que a palavra que lhes disse nessa noite seja mesmo palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, promova a nossa libertação. Do medo, da culpa, do medo da maldição e da escuridão, da ignorância espiritual. Nós não somos cegos. Nós vimos, nós vemos a cruz, a gloriosa cruz e o túmulo vazio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Você está em Cristo. Cristo está em você. Quem atende a sua porta é Jesus. Não se atreva a atender a porta. Se por um acaso esbarrarem com você na rua, você grita logo Jesus. E isso basta. Ah, que saudade eu tenho do tempo da igreja batista tradicional em que eu cantava: há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Hoje nós temos igrejas tão atuais, tão atualizadas, que já se esqueceram que há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova, ó pecador, ó, aceita o dom de Jesus. É dom. É um presente para você. Você está livre em Cristo Jesus, lavado no sangue do Cordeiro. Nenhuma maldição há mais na sua vida e nenhuma condenação mais pesa sobre você. Viva a sua liberdade em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Abaixe a sua cabeça, eu gostaria de orar por você. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela cruz e pela obra maravilhosa de teu Filho Jesus. Pela tão grande salvação derramada sobre nós pela tua graça. Te agradecemos porque os nossos olhos são abertos e podem ver a tua glória em Jesus de Nazaré. E nós dizemos e confessamos: Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o teu Filho. Jesus é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos pela liberdade que Ele nos conquistou na cruz. E te pedimos que esta liberdade seja verdade para todos e cada um de nós. Visita aqueles que ainda acreditam estar sob maldição. E ministra às suas mentes e corações o teu favor, a tua graça, a tua bondade. Diga a eles o quanto são amados por ti. Faz isso, Pai, nós te suplicamos. Sopra pelo teu Espírito a tua verdade em os nossos corações. E liberta-nos para a verdadeira liberdade. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Por favor, me explique o texto que diz: Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Velho Testamento, Êxodo, é uma relação de Deus com Israel e uma relação que, tendo ocorrido, não ocorre mais depois da cruz. Ponto final. Ela não faz sentido depois da cruz do Calvário. É uma palavra de Deus, um ato disciplinar, duro, contundente, porque Ele está trabalhando com uma nação que tem que manter-se fiel para gerar o Messias. Deus é duro com Israel na sua disciplina, porque Ele está cuidando do ventre messiânico. Por isso Ele insiste nessa questão da fidelidade de Israel e ameaça dessa maneira, mas não se justifica depois da cruz do Calvário. A cruz é símbolo de bênção ou maldição? Bom,
De acordo com o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. É cheiro de vida para quem crê e cheiro de morte para quem não crê. É essa a visão do apóstolo Paulo. Eu diria que para nós os que cremos, a cruz é símbolo de bênção. Ela foi símbolo de maldição para Jesus. Para nós ela é bênção. Para Jesus ela foi maldição. Como fica Deuteronômio 28, 15? Foi revogado, sim. Se obedecer, vai ser abençoado. Se não obedecer, vai ser amaldiçoado. Foi revogado. Foi exatamente isso que eu quis dizer hoje à noite. A relação de causa e efeito acabou na cruz. A relação de causa e efeito acabou na cruz. Se eu obedeço, Deus me abençoa. Se eu desobedeço, Deus me amaldiçoa. Isso não faz o menor sentido. A Bíblia Sagrada diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. A palavra de Deus diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Isto é, todas as bênçãos que eu recebo de Deus, eu não as recebo porque eu sou obediente. Eu as recebo por causa da cruz do Calvário. E não preciso temer a minha desobediência para ser amaldiçoado. Por quê? Porque a maldição já caiu sobre a cruz do Calvário. Nós não vivemos desta relação de causa e efeito. Nós vivemos da graça e da bondade de Deus. Não vivemos da relação de causa e efeito. A religião vive. Se você recebe uma graça, suba a escada de joelho. Isso é religião, não é evangelho. Se você jogou futebol no domingo, quebrou o pé. Isso é religião, não é evangelho. Se você não deu o dízimo, o devorador come o seu salário. Isso é religião, não é evangelho. O evangelho é o evangelho da graça de Deus, da graça de Deus. Não é da justiça retributiva. Justiça retributiva é acertou, ganha um torrão de açúcar. Errou, ganha uma chicotada. Não é assim que Deus nos trata. Deus nos trata na cruz do Calvário. Graça. O que recebemos nós não merecemos, e o que merecíamos receber, nós não recebemos, porque a cruz recebeu no nosso lugar. É graça, é graça, graça. Nos seminários de quebra de maldição existe uma explicação sobre espíritos familiares, e isso é comprovado através de textos bíblicos. Bom, eu honestamente desconheço os textos do Novo Testamento que falam sobre espíritos familiares. Mas a prática pastoral diz que, por causa dos textos, eu digo que as bruxas não existem. Mas por causa da prática pastoral, eu digo que elas existem. Mas eu acredito que essa questão de espíritos familiares se quebra com a cruz, com a conversão. É na conversão que se quebra esta presença de espíritos que acompanham famílias. É na cruz e na conversão. A segunda parte da pergunta é: doenças e outros fatos que se apresentam hereditariamente. Bom, isso já é uma questão de ciência. Bagagem genética, comportamento aprendido, isso é mais para a psicologia e para a medicina do corpo e da mente, do que para a questão espiritual. Agora, a ação de espíritos que acompanham famílias, elas, me parece que a prática pastoral diz que existem, mas a conversão quebra isso. O entendimento da verdade, inclusive. Por quê? Porque, veja bem, o que tem poder contra os espíritos das trevas não é outra coisa senão a cruz. Nós só temos uma defesa, um escudo de defesa, é a cruz. E a partir do momento em que a cruz entra na minha vida e eu entro na cruz, eu tenho a única possibilidade
de libertação destes espíritos familiares. Não é possível que a cruz entre na minha vida e os espíritos continuem. A menos que eu permita. Mas não por causa que ele é um espírito familiar. É porque eu continuo acreditando na mentira dele hoje. Ele não está atazanando a minha vida porque atazanou a da minha avó e da minha mãe e agora ele tem direito de atazanar a minha vida. Não, ele não tem. Ele perdeu na cruz e no dia em que eu fui cravado na cruz com Jesus. Agora, ele quer me fazer crer que ele continua tendo. E se eu acreditar, eu não estou acreditando num espírito familiar. Eu estou acreditando numa mentira e dando lugar a um espírito que já devia eu ter mandado embora faz tempo. Jesus já não havia dito que não mais realizaria milagres? Se sim, por que ele faz mais milagres messiânicos? Os 10 leprosos, o cego de nascença. Sim, ele disse que não faria mais milagres, e eu não sei responder essa pergunta. Mas é o seguinte, você tem que pensar que existe um escalonamento nos 3 milagres messiânicos. O primeiro milagre messiânico, que foi a cura de um leproso, deflagrou a investigação. O segundo milagre messiânico, que foi a expulsão do demônio mudo, resultou na rejeição explícita de Jesus. E o terceiro milagre messiânico, que foi a cura do cego de nascença, deflagrou o processo de morte de Jesus, quando eles falaram, mata esse cara. Basta você folhear a sua Bíblia e chegar, em João capítulo 11, versículo 50, que é o parecer de Caifás para o Sinédrio. Quando o Sinédrio se reúne e fala, bom, o cara fez os 3. Na verdade, ele fez mais que 3. Ele fez 4, porque a ressurreição de Lázaro, no 4º dia, também era um milagre messiânico. Então, parece que Jesus, quando diz, eu não realizarei mais sinais, a partir de agora vocês não verão mais senão o milagre de Jonas, que é a ressurreição e que é a ressurreição de Lázaro e depois a própria ressurreição de Jesus. Ele está falando, não vou fazer mais sinais para vocês, porque vocês já disseram que eu não sou o Messias. Mas eu vou continuar fazendo os sinais e as pessoas crerão em mim como o Messias, como é o caso do cego de nascença, que era um cara da sinagoga que crê nele. Talvez o que seja dito é, eu não faço mais sinais para vocês, porque o veredito de vocês eu já sei. Então agora parece que Jesus investe nas ovelhas da casa de Israel e já descarta o Sinédrio. Mas foi só uma tentativa de resposta, porque eu não sei responder direito essa pergunta. Como se deu a salvação daqueles que viveram e morreram antes da crucificação de Jesus? Se deu através da esperança messiânica e da justiça que Deus imputou a eles pela sua fé. Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Ou eles creram no Deus que a eles se revelou, Yahvé, ou eles creram na esperança messiânica e foram fiéis a essa fé da esperança messiânica. Quem reconhece Jesus como Messias pode continuar praticando pecados semelhantes ao do passado? A libertação é definitiva? Sim, a libertação é definitiva, mas a nossa redenção não é imediata e instantânea. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 2, que agora nós já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós ainda estamos lutando contra a carne. O Espírito ainda milita contra a carne. E o Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou. Ele vive essa angústia do seu pecado presente. E o que eu acredito é que quando um cristão comete um pecado presente, ele não consegue pecar assim direito, sabe? Sabe assim, do sujeito comer aquela feijoada, mas comer gostoso mesmo? Não consegue. O sujeito que é cristão, quando tem uma feijoada na frente dele, que ele sabe que não é de Deus, ele come meio assim, olhando para o lado. Come só metade, passa mal depois, não consegue. Porque o milagre foi apenas um sinal messiânico e não também o desejo de Deus em abençoar o cego com a cura em si. O problema é que tinha tanto cego lá e só esse que Deus quis abençoar, né?
O meu problema não é com os milagres. Eu não tenho nenhum problema quando alguém diz, eu era cego e agora vejo. Porque esse daí, ele não está nem preocupado com o que eu penso a respeito dele, eu deixo de pensar. Eu estou preocupado e eu tenho um grande problema com as centenas de que dizem, eu era cego e ainda sou cego. É com eles que eu estou preocupado. Eu não estou preocupado com quem recebeu o milagre. Eu não estou preocupado em explicar o milagre de quem recebeu o milagre. Eu estou preocupado em explicar milagre para quem não recebeu o milagre. Talvez entender de maneira diferente e ressignificar a nossa expectativa de milagre. E ressignificar a nossa relação com Deus sem que ela esteja baseada no milagre e na expectativa de milagre. É uma outra relação. É uma outra relação. A igreja que prega a necessidade das pessoas participarem de celebrações e cultos específicos para serem abençoadas podem ser considerada potestade. Bom, quem fez essa pergunta deve ter me ouvido falar sobre potestade em algum lugar. Porque eu acho que potestade é um conceito que se aplica a instituições, inclusive ou principalmente. Mas eu tenho dificuldade com esse tipo de pergunta. Pode ser? Pode. Tudo pode, né? Tudo pode, mas a que igreja você está se referindo? Cuidado e eu diria assim. Aliás, vou fazer um parêntese. Houve uma época da minha vida que eu achava que Deus tinha me levantado como ombudsman da igreja evangélica brasileira. Profeta à igreja evangélica brasileira. E eu ficava olhando tudo que tinha de errado na igreja evangélica brasileira e metendo pau. E foi uma época da minha vida de amargura, de adoecimento, de azedume, de angústia. Foi horrível. Eu sei, minha mulher sabe, minha igreja sabe, enfim. Mas um dia eu conheci um sujeito chamado Bob Fulton, que foi cunhado de John Wimber, da Vineyard Christian Fellowship, nos Estados Unidos. E numa das minhas conversas com o Bob Fulton, eu disse a ele assim, Bob, o que o John Wimber falava sobre as igrejas que não praticam o Evangelho como nós compreendemos o Evangelho? Como nós devemos lidar com o corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo tem tão pouca aparência de corpo de Cristo? E o Bob disse assim, ele nos ensinava que o corpo é de Cristo. Aí eu falei, tá bom, obrigado. O corpo é de Cristo. E passado um tempo eu li na minha Bíblia, Atos capítulo 20. Pastoreai o rebanho de Deus sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo me constituiu bispo sobre o rebanho de Deus que atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca. Eu não sou bispo da Sara Nossa Terra, da Renascer, da Universal, não sou bispo da Presbiteriana, da Metodista, e muito menos eu sou bispo da Igreja Batista da Lapa, da Igreja Batista de Vila Mariana, da Igreja... Eu sou bispo, da Igreja Batista de Água Branca. No dia em que eu entendi que se eu conseguisse ser bispo só daqui, eu já ia me dar por satisfeito e feliz. E que eu entendi que o corpo é de Cristo. Eu tirei, ou Deus tirou das minhas costas um peso extraordinário. Então, tudo o que eu falo e que eu tento falar, eu falo antes, primeiro e acima de tudo, a Igreja Batista de Água Branca. Onde mais o que eu falo chega, graças a Deus, e você que não é dessa comunidade está aqui, eu quero dizer que eu me sinto honrado, agradecido e falo o que falo para você com muito temor, porque você é de outra comunidade. Você tem outro bispo. Você tem outra orientação teológica, pastoral. E eu respeito isso. Então uma pergunta como essa, as igrejas que, ou a igreja que, pode, mas eu não acho que a gente deve se preocupar mais com isso. Preocupe-se com a sua igreja
E se você percebe que a sua igreja não ensina a palavra de Deus como a palavra de Deus está sendo discernida por você e na sua consciência hoje, então considere a possibilidade de deixar a sua igreja. Porque é uma questão de discernimento espiritual. Discernimento espiritual em relação à palavra de Deus. Não se preocupe com a igreja do vizinho. Preocupe-se com a sua igreja. Eu dou graças a Deus porque um dia Deus me chamou a atenção e falou assim: meu filho, preocupe-se com a sua igreja. Você não está cuidando nem da sua, vai querer cuidar da dos outros. E foi um bom puxão de orelha que me fez bem. De vez em quando eu tenho umas recaídas, mas sabe como é, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. O modelo de igrejas que fazem campanhas para problemas ou maldições específicas é inútil? Não, é muito útil para o diabo. Inútil nunca é. É útil para o diabo. Manter as pessoas na sua ignorância e acreditando que o mundo espiritual funciona assim. Olha, meu irmão, qualquer pregação, ainda que use versículo, fale de Jesus, fale da cruz, mas que não liberta, não emancipa, aprisiona, não é o Evangelho. No dia que eu falar para você, olha, se você não vier daqui a 15 dias no lado B do milagre, há sérios problemas espirituais na sua vida, pode não vir nunca mais. Porque no dia que você condiciona a relação com Deus a alguma coisa que não seja a cruz, não é o Evangelho. Pode ser a corrente da fé, ao jejum na montanha, a vigília de oração, a escola dominical, ao dízimo, ao pastor, a bênção do apóstolo, qualquer coisa que não seja a cruz do Calvário, não é o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, quando chega na vida de alguém, liberta, emancipa, não aprisiona, não mantém no medo. Então esse negócio de fazer campanha para isso, campanha para aquilo, vem aqui porque senão, vem aqui porque senão, não senhor. Vá à cruz porque senão. Isso sim, vá à cruz, é a cruz do Calvário. Estou crente, né? Rapaz, eu estou crente falando da cruz, que coisa! Nós temos que falar da cruz de novo para a igreja. Falar da cruz e do Evangelho e da graça de Deus. Que impressionante, nós estamos evangelizando a igreja evangélica brasileira. Essa é a pergunta que eu mais temia. Eu não sei por que eu deixei por último. Mas é essa pergunta que eu quero, ao final desse processo, ter respondido. Vivemos na época da graça e não da justiça retributiva. E por que certas pessoas, ou até mesmo nações, sofrem tanto e outras não? Esse sofrimento tem a ver com consequência de pecado? Bom, o espírito da pergunta eu quero responder, mas eu espero que você tenha entendido que esse sofrimento, que é, aos nossos olhos, maior para alguns do que para outros, não tem a ver com consequência de pecado. Foi disso que Jesus veio libertar você que sofre. A sensação de que você sofre porque está sendo punido por Deus. Ok? É disso que Jesus veio libertar você. Ele diz assim, olha, eu sofri a punição, eu carreguei a maldição no seu lugar. Deus não faria isso com você, Ele já fez comigo. Ele não puniria um pecado 2 vezes, Ele já levou isso para a cruz. Então, o que acontece com o que sofre não é consequência de pecado. Agora, se existe uma angústia no coração de um cristão, é o sofrimento humano, que não temos como negar ser desigual entre nós humanos. Nós não temos como negar. Não há justiça no sofrimento. Não há equanimidade no sofrimento. Não há como dormir em paz pensando no Timor-Leste e morando na Califórnia. Não há como. Dizer que o sofrimento é distribuído de maneira igual, não é. E dizer que o sofrimento ele é resultado de pecado, também não é.
Agora, evidente, há muito sofrimento que é apenas a tempestade que nós estamos colhendo do vento que nós semeamos. Exemplo. O sujeito fuma 3 maços por dia e descobre que está com câncer no pulmão. Esse sofrimento é consequência de pecado? Esse sofrimento é um sofrimento que foi buscado. Tá certo? Se você achar que isso é consequência de pecado, ok. Então, há muito sofrimento entre nós humanos que nós mesmos impingimos uns aos outros ou contra nós mesmos. A pobreza, por exemplo, não é fruto de um pecado coletivo. Só que existe uma dimensão de sofrimento que não tem a ver com isso, extrapola isso. Que não dá para explicar na relação de causa e efeito. Não dá para explicar nessa relação de eu cometi pecado e agora estou pagando. Não dá. Então a angústia que nós carregamos é essa. Como nós vamos conviver com um sofrimento tão desigual entre nós humanos? Não sei se nós encontraremos resposta teológica e filosófica. Mas a cruz de Cristo já nos deu pelo menos 2 respostas. A primeira é que quem sofre não está debaixo de maldição. Porque a cruz levou a maldição. E a segunda é que quem sofre não pode mais sofrer sozinho, sem ser objeto de compaixão e solidariedade. Porque se Cristo morreu por nós, nós somos encorajados e estimulados a dar a vida pelos irmãos. Então nós não podemos deixar o sofredor sofrer sozinho. Um mundo sem compaixão, sem solidariedade, é um mundo sem cruz. A resposta número 1 da cruz é nos livrar do peso da culpa da maldição. A número 2 é nos mobilizar para a solidariedade e a compaixão. Agora, a resposta para a mente, para a teologia e para a filosofia, a gente fica se debatendo, tentando achar algo que nos faça sentido. E eu confesso a vocês que eu ainda estou procurando, embora já tenha achado algumas coisas, mas eu ainda estou procurando. Peço a Deus que nos leve em paz, livres do medo, livres da culpa, livres do medo da maldição, livres em Cristo Jesus. Amém.